Vocês viram o que aconteceu com a Ana Castela, um empresário ali que investiu nela no início e depois que chegou na fama, os outros sócios foram e tiraram a porcentagem dele. Só que ele estava protegido com o quê? Com um contrato. E isso já aconteceu até comigo mesmo. Olha, um contrato, ele pode te proteger de qualquer coisa. Te pode proteger de pessoas assim que falam muitas coisas que não sei o que e tal. E chega lá quando tá ganhando dinheiro, vai chegar uma pessoa e vai falar: "Mano, olha, não foi muito bem isso aqui que a gente conversou. Olha, eu acho que não foi muito bem isso aqui." As pessoas têm memória curta. Ou simplesmente não querem cumprir a sua palavra. Existem pessoas sim que, mano, vão realmente falar assim, mano, dou minha palavra de homem. Mano, eu dou minha palavra de homem. Cara, você é meu irmão, mano. Você é meu irmão. Você é meu irmão de. Você não é meu irmão de sangue, mano. Mas você é meu irmão, cara. Mano, eu já ouvi de tudo, cara. Eu já ouvi de tudo. E pode ter certeza, essas pessoas falam isso, e sim, realmente existem pessoas ali que vão cumprir a sua palavra, mas existem pessoas que não vão cumprir a sua palavra, que vão realmente te deixar na mão no pior momento, ou melhor, até mesmo não tá ganhando dinheiro que a pessoa se transforma realmente. E assim, hoje eu tenho sócios até aqui nessa agência, né, na empresa aqui, e também na outra agência também eu tenho sócio lá. E lá é uma empresa um pouco mais delicada de ter sócio, mas tem contrato lá e tem contrato aqui também. Porque precisa existir um contrato, precisa ter algo que te proteja de qualquer coisa. Tudo aquilo que vocês conversaram, mano, tudo, 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 tudo. Tudo que vocês conversaram, vai lá e faz um contrato. E contrato de parceria são contratos mais simples. E hoje em dia eu tenho advogados que fazem os contratos pra mim que são bem, mano, que são bem simples de fazer. Assim, pelos modelos que eles já têm, na grande maioria já tem os modelos com eles, então, tipo, eles cobram valores mais interessantes, porque eles já fazem esse tipo de contrato com constância, dependendo do advogado que você encontra. Tanto que eu falo aqui uma experiência que eu tive com o contrato, que eu paguei R$ 3.000 num contrato. Foi um primeiro contrato que eu tive, mas, meu, pra você ter ideia, foi cara, era um contrato muito bobinho, velho, muito bobinho. Era um contrato só de parceria entre uma empresa e outra, só. Era um contrato disso, tipo, era 2 folhas, são simples. Meu, simples, simples, simples o contrato. Mas é claro, a pessoa se valorizou, tudo mais, mas, cara, era um contrato que depois o advogado falou: "Mano, mas isso aqui era R$ 100 pra fazer", tipo, era um contratinho simples, não tem cláusula ali de multa, não tem nada, era coisa simples, era coisa básica. Só que na época eu tinha tanto medo de contrato, porque assim, eu tinha medo em questão assim, que eu não conhecia cláusula, eu não conhecia multa, eu não conhecia isso, eu não conhecia aquilo, eu não tinha conhecimento sobre nada de contrato, nada, nada, eu nunca tinha feito um contrato na minha vida. Então pra mim, aquele momento eu falei: "Mano, eu preciso pegar alguém que realmente faça as contratos, eh, que seja uma pessoa realmente, assim, que tem um conhecimento muito grande." Pra mim, o conhecimento grande na época, na verdade até hoje mesmo, é uma pessoa que cobra muito caro, uma pessoa que se valoriza realmente. Porque, mano, se a pessoa tá cobrando barato, eu fico assim, mano, não sei, né, sei lá. Mas aí depois eu descobri que um contrato daquele podia ser cobrado bem barato, né, realmente era um contrato simples, um contrato que não tinha nada, e era um contrato entre 2 empresas que eram pequenas, né, constantemente pequenas realmente. Então assim, quando você for fazer um contrato, procure vários advogados, várias pessoas que façam realmente contratos bons. Tanto que hoje em dia tem até o ChatGPT que faz contrato. E, Gabriel, vou fazer um contrato ali de qualquer jeito. Não, existem, hoje em dia, prompts que vão te ajudar a melhorar o seu contrato. Que existem, por exemplo, tem um advogado que cuida para mim dos contratos, que ele tem hoje em dia um que faz a análise do contrato inteiro e dá pontos para cada cláusula. E aí isso facilita muito o projeto dele. Então ele já vai escrever tudo certinho, depois ele manda para o ChatGPT para ele poder fazer a análise e já faz, a questão de estudo do contrato para ver se falta alguma coisa. Então precisa ter, por exemplo, uma das coisas que a gente às vezes não colocava em contrato, por exemplo, com clientes, era confidencialidade, precisa colocar. Então assim, ele vai melhorando o seu contrato, então isso é muito bom. Então tem sim o ChatGPT, só que você não faz de qualquer jeito ali, tá, tem que fazer realmente de uma forma certa ali, mas, se tiver um advogado ali, você entrega aquele esboço do que o ChatGPT fez, porque você conversou com o cliente, conversou com a pessoa, passou para o ChatGPT montou um rascunho
rascunho do contrato, você manda para o advogado que vai estar meio que pré-pronto, ele vai fazer uma revisão, e aí ele vai fazer todos os ajustes, todas as coisas que precisam, e nessa forma ele vai cobrar até um pouco mais barato, porque aí já vai estar ganhando rascunho sobre tudo. Então é bem mais simples ainda, que é uma das coisas que eu gosto de fazer quando eu vou passar, coisas mais detalhadas. Exemplo, esses dias a gente fechou um contrato com uma empresa, que no caso é de produtos, né, que no caso a gente ia fazer uma parceria, que na qual, a gente ia ter uma parceria de longa data, né, realmente ali entre as 2 empresas. Essa empresa e a outra empresa que no caso é de produtos, né, que aí no caso a gente ia trazer produtos para cá, ia ter produtos mais baratos para a gente poder revender e também fornecer para nossos clientes. Então foi feito um contrato bem simples, bem básico, e eu passei para o ChatGPT para ele fazer todo o rascunho de tudo que a gente conversou. Depois foi modelado todo o contrato certinho, mas aí ficou perfeito, porque eu passei detalhadamente tudo que eu conversei com a pessoa. E aí conversamos lá, conversamos, passei todos os detalhes, ChatGPT fez um rascunho inteiro e depois eu passei para o advogado fez revisão, fez tudo isso aqui, tudo aquilo ali, tudo aquilo lá e já era. E aí depois eu, como eu já tenho um agente e já faz a análise de contrato também, eu já fiz a análise também depois que ele me mandou, e aí adicionei uma cláusula a mais ali, que no caso era de multa, no caso desse jeito aí, passei para ele de novo e ele fez a revisão de novo, e aí passou para mim, eu mandei para ele assinou, e agora a gente tem essa parceria. Isso aí foi muito recente, tá? Isso aí é semana passada para essa semana que foi feita essa negociação. Enfim, então, assim, toda vez que você for fazer, faça um contrato. Faz desse jeito. Mano, é coisa muito simples de fazer. Ainda mais hoje em dia com inteligência artificial. Hoje em dia, com inteligência artificial, você consegue fazer coisas muito loucas, muito massas. Então, assim, tudo que você for fazer, qualquer projeto que você for se envolver, faça um contrato. Procure alguém que saiba fazer contratos. Procure, ou, né, faz esse esquema aí também. Mas se proteja com um contrato. "Ah, Gabriel, mas eu não sei como fazer assinatura". Faz assinatura digital. Tem o Authenticity, que é muito bom. Meu, ele é excelente. Ele te dá assinaturas aí, tipo, de contrato em 20 contratos gratuitos. Então você pode usar ele, ou usa o da Adobe, ou usa mano, tem um monte de formas de assinar diferentes. "Ah, Gabriel, eu preciso autenticar realmente no cartório". Vai lá no cartório, imprime, vai no cartório, manda para o cliente assina também, autentica no cartório, ambos ficam com as suas vias e já era, cara. É isso, é simples. Não vi que não, tipo, é uma coisa que vai te proteger por anos, às vezes, ou até mesmo para sempre, porque se for um projeto numa sociedade, provavelmente você vai ter esse sócio aí para o resto da vida, né? Se vocês não venderem a empresa ou não comprar a parte dele, ou enfim, existem, né, partes aí. Mas assim, na grande maioria, vai acabar vivendo pro resto da vida, porque são um projeto grandes, são projetos, são empresas que vão virar sociedade, enfim. Então, se proteja com contrato, porque isso pode te salvar de muitas e muitas burocracias aí pela frente. É isso aí, uma coisa que eu queria passar sobre contrato, que me ajudou muito, né? E hoje a gente pode ver em questão da Una Castelo, tá passando por isso, do sócio, né? Do empresário que investiu nela no início e agora, né, infelizmente, tá lá passando por um negócio meio louco lá, que expulsaram ele dos 20% pra ele não ganhar esses 20%, mas ele tem um contrato e ele tá mostrando e vai ganhar com certeza a grana inteira que ele não ganhou, que ele não recebeu nesses últimos meses. Então é isso aí, tamo junto e até mais. Falou!